Bem-vindo à jornada da sabedoria, entendendo a sua verdadeira identidade. E João nos traz esta clareza, quando ele se colocou como discípulo amado. E este é o convite para que você seja um discípulo amado. Um discípulo é aquele que está pronto para ouvir, ensinar em todos os momentos. E ele não é jogado de um lado para o outro, pois ele sabe exatamente quem ele é. Que o Espírito Santo possa trazer revelação durante toda essa maratona e que ele possa te guiar no entendimento para poder você estar aplicando em sua vida. Convide já a sua dupla para que possamos iniciar com a leitura de hoje, no capítulo 3 do livro de João. No capítulo 3, ele se divide em duas partes. Um encontro com Nicodemos e a continuação do estudo. Vamos lá então? Livro de João, capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Bom, vamos lá. O que é fariseu? Era considerado separados, um grupo de pessoas devotas à Torá. Torá é um livro de Moisés, os 5 primeiros livros que está no começo da Bíblia. E o livro de João é o 4º livro do Evangelho, do Novo Testamento. Então vamos continuar a leitura, versículo 2. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Preste bem atenção aqui no início, olha só o que fala. Uma noite ele foi visitar Jesus. Bom, primeiro, um fariseu. Um fariseu, ele é o mestre da lei. Só que ele procura Jesus e ele veio a Jesus à noite. Mas então, por que à noite? Alguns falam que ele foi às escondidas à noite para procurar Jesus, para que as pessoas não o vissem, escondido, pois ele tinha alguns questionamentos a fazer. Olha o que ele fala aqui, ó. Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou. Quando ele chama de Rabi ou de mestre, alguns estudiosos falam que ele reconhece a autoridade de Jesus. Outros já falam que ele estava fazendo ali um elogio a Jesus. Mas como assim um elogio? É que precisava de 3 rabinos para conhecer outro rabino. Ele precisava ouvir 3 vezes que ele era considerado rabino para que fosse reconhecido. Então, alguns falam que ele estava ali só questionando e sondando aquilo que Jesus tinha para falar. Nicodemos tinha alguns questionamentos e ele estava em algumas passagens. Mais para frente, na leitura de João, nós vamos ver. Nicodemos, depois desta fala com Jesus, começa a ter uma nova forma de pensar. Vamos para a leitura para a gente ver isso. Versículo 3. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, olha só. Nicodemos estava com algum questionamento. Mas quando Jesus fala, Jesus agora coloca um questionamento na cabeça de Nicodemos. Como que alguém pode nascer de novo se ele já é nascido? Jesus começa a explicar que ele precisava mudar a mentalidade na cabeça dele. Ele traz uma nova maneira de pensar. Vamos continuar lendo? O versículo 4. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? 5. Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor
que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então aqui, Jesus mostra que existe uma nova maneira para ele nascer novamente, que é através da água e do Espírito. Lembra, todas as vezes que você ouvir água na Bíblia, significa vida e significa palavra de Deus. Então, para nascer novamente, você precisa da palavra e do Espírito. Esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que você pode nascer novamente em qualquer momento, começando a nova vida baseada em Cristo. Te faço uma pergunta. O que uma criança precisa fazer para nascer? E te respondo. Ela não precisa fazer nada para nascer. Assim também como aquele que nasceu através do Espírito. É o Espírito que começa a confessar todos os dias, trazer uma nova maneira de pensar todos os dias. Quando ele fala em nascer novamente, ele remete ao livro de Joel. Vamos lá? Joel, capítulo 2. Vamos lá, aqui, ó. Joel, capítulo 2, versículo 26 e 27 seguinte. Vamos lá ler 26 e 27. 26. Vocês terão comida até não querer mais e louvarão ao Senhor, seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês e meu povo nunca mais será humilhado. 27. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês, saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus e que não há nenhum outro Deus, e o meu povo nunca mais será humilhado. Olha o que diz o 28. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Este texto repete exatamente o que está lá no livro de Atos, que fala sobre os últimos dias. Eles trazem à tona a revelação do Espírito Santo. E aqui, no livro de João, Jesus fala para Nicodemos: existe uma possibilidade de você nascer novamente, através da palavra e do Espírito. Para aquele que é pecador, isso é uma boa notícia. Só que para um fariseu, um religioso, isso é uma ofensa à sua religiosidade. Olha só o que Nicodemos fala no versículo 4 lá, ó. Como é que um homem velho pode nascer de novo? Quer dizer que eu preciso deixar para trás tudo aquilo que eu aprendi, que estudei, tudo aquilo que eu vivi para enfrentar algo novo. Isso é um absurdo. Jesus estava o quê? Confrontando aqui a religiosidade de Nicodemo. Bem nesse momento. Olha o versículo 5, o que Jesus diz? Vou ler novamente. Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Versículo 6. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. 7. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. 8. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Olha só, aquele que é nascido do Espírito, ele não é guiado pela carne. Todo aquele que é nascido pela carne, ele fala daquilo que é a carne. Mas o que é nascido da palavra do Espírito, ele tem outra genealogia, ele tem outra mentalidade. Todo aquele que é nascido pelo Espírito, ele não é guiado pela carne. Mas qual que é o convite diário? O convite diário é
Não seja guiado pela carne, mas seja guiado pelo Espírito. Só assim você nasce novamente todos os dias. Versículo 9. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Versículo 10. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? E mais uma vez, ele confronta a religiosidade de Nicodemo, pois Nicodemo estava ali à noite, de uma forma escondida, sondando, querendo entender alguma coisa. Só que ele não conseguia entender a simplicidade que Jesus estava mostrando. Você quer nascer novamente? Comece a ler a palavra e buscar o Espírito Santo. Somente assim você pode nascer novamente. Versículo 11. Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Jesus continua confrontando a religiosidade. Toda vez que você nasce novamente, toda vez que você fizer a leitura, você vai ser confrontado na sua religiosidade. E todos os dias você precisa ser confrontado na sua religiosidade. Versículo 12. Se você não crê quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? 13. Ninguém subiu ao céu ao não ser o Filho do Homem que desceu do céu. E aqui, depois de muito confrontar, Jesus se coloca como aquele que veio do céu. Versículo 14. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. Nossa. 15. Para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Ele já começa a trazer uma revelação do que deve acontecer nos próximos dias. Jesus não estava falando somente com Nicodemo. Ele falava com toda uma sociedade. Lembra que Nicodemos era uma autoridade? E fala lá no versículo 1, vamos ler lá de novo, o versículo fala assim, assim um fariseu chamado Nicodemo. Jesus sabe que quando ele confronta uma autoridade, ele está confrontando toda uma sociedade. Ele está espalhando toda uma mensagem. E ele fala, se você não entende nem o que nós falamos de natural, quanto mais você irá entender aquilo que é espiritual. E qual que é o convite? O convite é para você começar a mudar a reprogramação da sua mente, eliminando toda a religiosidade, entendendo que para nascer novamente você precisa da palavra e do Espírito. E toda a leitura do capítulo 1 ao 11 estaremos falando sobre o ministério público de Jesus. Aqui estão todos os milagres. Lá no capítulo 2, quando Jesus faz o primeiro milagre em público, transformando a água em vinho, depois ele faz o quê? A purificação do templo. É exatamente a mesma coisa que acontece na sua vida. Por muita religiosidade, o templo que é o seu corpo, a sua vida, ela é transformada não mais em um lugar de adoração, mas um lugar de negociação. E foi exatamente assim que Jesus entrou no templo, com uma ira para transformar aquele templo, que era um templo de adoração, que foi transformado por um templo de negociação. Ele quis retomar isso. E quando fala que ele vai destruir o templo e reconstruir em 3 dias, ele fala exatamente da sua vida. Quando você fala lá do milagre de Lázaro, onde vamos estar lendo ali logo mais à frente, eu quero trazer algo para você. Por que Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro?
É interessante quando você começa a estudar e aprofundar um pouco mais isso. Os judeus acreditavam que no instrumental humano é possível ressuscitar uma pessoa no terceiro dia. A partir desses 3 dias do terceiro dia, era impossível ressuscitar alguém. Então, Jesus esperou 4 dias para mostrar que sim, existe um milagre daquele que veio da parte de Deus. Você vai ler vários milagres que aconteceu e todos confrontando a religiosidade. E é isso que Jesus faz com Nicodemos, confronta a religiosidade dele. Vamos continuar lendo, versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aqui, quando fala de amor, está falando de um amor de entrega, de dar. Quando fala de mundo, aquilo fala do mundo perdido. Lembra, nós falamos, existe 3 formas de entender a palavra mundo. E a forma que ele fala no livro de João, neste versículo aqui, ele está falando sobre o perdido, o mundo perdido. 17. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. 18. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. 19. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. 20. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Olha só, obras más, trevas, não reconhecimento. Todo aquele que tem obras más vive nas trevas. Ele não reconhece o amor. E é exatamente assim que Nicodemos foi reconhecer Jesus. Foi ao encontro de Jesus no período da noite, no período escondido. Talvez porque suas obras eram más ou porque suas dúvidas eram grandes, né? Só que talvez por um momento você possa olhar e falar: ele queria algo intencional. Sim, ele queria algo intencional, pois ele tinha muita autoridade, mas ele tinha um questionamento. E é sobre isso que ele queria questionar. 21. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. O convite é que todos os dias as tuas obras estejam claras e à luz do dia. Somente a palavra mostrará a verdade para essa nova fase da sua vida, aonde você vai nascer através da palavra e do Espírito. Lembre-se, você é convidado a ser luz por onde passar. Este era o convite de Jesus para todo mundo. Agora entraremos na segunda parte do capítulo 3, em um testemunho de João Batista. João Batista foi aquele que tinha a autorização e que batizou Jesus. João Batista é aquele que preparou o caminho. Vamos ler? Então, versículo 22. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. 23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. 25. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. 26. Eles foram dizer a João: olha só,
Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. Gente, olha só a treta que os discípulos de João começaram a criar na cabeça de João. Olha, aquele que não era ninguém e que você o batizou, está ali, batizando mais pessoas do que você, João. Olha a treta. E eles começavam a questionar João sobre tudo aquilo que Jesus estava falando. E começaram a criar ideias na cabeça de João. Como você, que quando começa a gerar muitos frutos, você também vai ser muito questionado. E olha só, da agora para frente, a consciência de João Batista. Vamos ler o versículo 27? João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. 28. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Olha só a consciência de João Batista. Aqui, João reconheceu que era aquele que preparava o caminho. João Batista, que era primo de Jesus, ele estava consciente que ele foi somente utilizado para preparar o caminho, para liberar a autorização para aquele que vinha após ele e que era muito maior que ele. Olha o 29. Aqui, 29. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. Olha só. Na prática dos judeus, existia uma prática na época do amigo do noivo. Quem era amigo do noivo? O amigo do noivo era alguém de confiança que cuidava da noiva até o casamento. Era João falando aos seus discípulos: a igreja pertence a Jesus. A noiva, que é a igreja, pertence a ele, que é o Filho de Deus. João se coloca como aquele que estava cuidando e preparando, suprindo ela em tudo aquilo que fosse preciso para que quando o noivo chegasse, ele recebesse a noiva. Os discípulos não conseguiam entender. Eles achavam que era uma concorrência. Meu Deus. Olha só. O que ele fala? O noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. O dia que João viu o Espírito Santo pousar, foi o dia que ele alegrou, foi o dia que o coração dele ficou alegre, foi a revelação, foi a testificação de tudo aquilo que ele já vinha durante a vida dele todinha trazendo. Quando ele estava sendo preparado, quando ele estava preparando o caminho. Versículo 31. Versículo 30 que eu não li, né? Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. 31. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos, e quem vem da terra é da terra e fala das coisas da terra. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Não é sobre mim. A minha missão já foi cumprida, é isso que ele está falando. Não é sobre mim. A minha missão já foi cumprida até aqui. E logo mais à frente, nós vamos ler e ver que João poderia ter feito algo diferente. Ele continuou onde ele deveria ter cessado. Mais na frente nós vamos estar lendo. E aqui ele se coloca como alguém da terra e coloca Jesus como alguém que veio do alto. Vamos continuar lendo. Versículo 32. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem.
33. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. 34. Aquele que Deus enviou diz a palavra de Deus, porque Deus dá do seu espírito sem medida. 35. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas suas mãos. 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Olha só o nível de consciência de João Batista. Ele fala: não é sobre mim, eu sou da terra, mas eu preparei o caminho para aquele que vem do céu. E é exatamente assim, como amigo do noivo, nós somos aqueles que estão preparando a igreja gloriosa dos últimos dias, preparando a noiva. Qual que é o convite? O convite é que você seja o amigo do noivo. Diga assim: eu sou a amiga do noivo. Eu sou o amigo do noivo. Encerramos aqui o capítulo 3 do livro de João.